Olá, meus amores. Bom dia para vocês, que esteja todo mundo bem. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, tá? Nós já falamos um pouco sobre as substâncias e sobre as misturas. Ou seja, as misturas é quando a gente pega mais de uma substância e a gente junta ela. Então, a gente forma uma mistura. Agora, que processo a gente pode fazer para a gente separar essas misturas? Existem misturas que a gente pode fazer esse processo inverso, a gente separar elas. Então, a gente começa aí, como, por exemplo, com a filtração simples. Quando a gente quer filtrar algo, né? O café. A gente quer fazer um cafezinho, a gente pega aquele pozinho, coloca ali no filtro, coloca a água. O que vai acontecer? O pó, que é mais grosso, vai ficar retido no filtro e o restante vai passar na água e a gente vai beber o cafezinho. Isso seria uma filtração simples, tá? Porém, a gente tem outros tipos de filtração, ó. Nós temos aqui a filtração a vácuo. Então, olha só, para algumas misturas em que a gente tem um sólido que está disperso, está em partícula muito pequenininha, sólida, fina, como, por exemplo, pó, essa filtração ela é mais demorada. Então, assim, para a gente tornar ela mais rápida, a gente usa essa filtração a vácuo. O que vai acontecer? Essa filtração a vácuo, ela não vai ter a presença do ar. Então, não tendo a presença do ar, essa filtração ela passa mais a ser um processo muito mais rápido, como está mostrando nesse esquema aqui, ó, que tem uma mistura, a mistura heterogênea, que é aquela mistura que a gente vê mais de um elemento, né, mais de uma fase. Aí o papel comum, um funil, uma rolha de borracha, que é para o ar não poder entrar, e aí a gente consegue, por essa mangueirinha, a gente consegue separar a pressão, apertando aí, né, esse ar, comprimindo aí o que está aí dentro, a gente consegue separar esse pó que ele está mais fininho. Então, a simples, ela é mais fácil de fazer. Essa vácuo, ela é mais demorada, né? Ela é mais complicada, tá? Continuando, olha só, vamos lá. A gente tem aqui, ó, outro método de separação. A dissolução fracionada. O que acontece? Essa separação ela vai ser feita em etapas. Quando a gente fala que é fracionada, é porque ela é feita em etapas. Então, olha só, ela é uma técnica muito usada nos laboratórios para separar misturas sólidas, tá? Ou misturas também de líquido e de sólido, tá? Em que um componente deles, o que vai ser? Ele vai ser solúvel, ou seja, em que um dos componentes ele possa ser dissolvido lá no solvente, como, por exemplo, a areia e o sal. A areia e o sal, elas misturadas na água, o sal ele dissolve mais rápido do que a areia. Então, quando a gente for fazer essa separação, como o sal dissolve mais rápido, a gente pode tirar a areia e ainda fica o sal para depois a gente, né, separar ele. Então, essa separação, essa dissolução, que a gente vai separar aquela mistura, que aquela mistura, um deles vai se dissolver, ela é chamada de dissolução fracionada. Por que fracionada? Porque ela vai acontecer aos poucos, ela vai acontecer em etapas. Outro método que a gente tem de separação é a decantação, que é até usada, por exemplo, no processo de limpeza da água, né, nas estações de tratamento. O que acontece com essa decantação? Aquela substância que ela é mais pesada, ela vai se depositar lá no fundo. Então, a gente consegue tirar, né, a sujeira, o mais pesado se depositando lá no fundo, a gente consegue tirar a água mais limpa em cima. É como você vê mais ou menos nesse tanque aqui, ó. O que acontece? Tudo que é mais pesado, ele vem para o fundo. E aí, o que vai acontecer? Ó, ele está vindo por aqui. O que é mais pesado, as partículas que mais é pesada, ela vai para o fundo, e aí vai sair, né, pelo cano de saída, vai sair essa água um pouco mais limpa. Ela não está totalmente limpa, ela tem que passar por outros processos na estação de tratamento, mas ela já está mais limpa um pouquinho, porque olha só, tudo que era mais pesado vai lá para o fundo. Então, toda vez que a gente tem duas substâncias, aquela que tem as partículas mais pesadas, elas vão lá para o fundo, a gente fala que está fazendo o quê? Uma separação chamada de decantação,
tá? Continuando, olha só, lá na estação de tratamento, nós vamos ter outras etapas também para essa água ela ser tratada, tá? Como, por exemplo, a floculação, que é, né, esses materiais, essa sujeira, ela fica em flocos, que é para ela poder descer, e aí acontecer a decantação, a desinfecção, que é o quê? Utilizar algum agente físico, químico, né, um desinfetante, um cloro para pegar, matar os micro-organismos que estejam, né, naquela água. Então, assim, na estação de tratamento não vai passar só pela decantação, tem outras etapas também de tratamento, tá? Outra que a gente tem aqui, ó, é a sifonação, ou seja, para a gente separar os líquidos miscíveis, né, que podem ser separados entre si pelo processo que a gente já fez lá da decantação. E aí o que vai acontecer? A gente vai retirar o líquido daquele recipiente pelo método, né, pela técnica que a gente chama de sifonação, ou seja, vai passar por um sifão. Então, olha só, o que a gente tem aqui? As mistura, o líquido, o que é mais pesado vai ficar separado, e aí a gente vai poder separar aquelas misturas ali através da decantação, né? Material mais pesado vai lá para o fundo, e o que não é pesado, ele volta, né? A gente consegue pegar, separar ele. Bom, a gente tem aí, ó, outros métodos também, ó. A centrifugação. O que acontece? Quando a mamãe está lavando a roupa, né? A mamãe, a ajudante do lar, a vovó, o papai, a roupa ela é toda batida, né, na água com sabão, e a máquina ela começa a girar. Conforme ela começa a girar, a água começa a sair pelos buraquinhos, né, na lateral da máquina. Isso é centrifugação. Ou seja, naquele girar, a água ela vai saindo todinha. Então, assim, ela gira, né? As centrífugas elas giram numa grande velocidade, e aí faz com que essa água, né, ela fique mais densa e ela consiga separar. A roupa praticamente, né, sai sem água nenhuma, sai quase seca. Tem também a destilação, a gente tem a destilação simples, tá? Que vai ser utilizada quando a gente tem um sólido que ele está sendo dissolvido, né? Ele foi dissolvido em um líquido. Esse processo ele vai acontecer quando a gente aquece essa mistura, a água ela vai evaporar e aquele sólido que ele leva mais tempo para ele poder passar do estado sólido para o líquido, a gente consegue pegar e separar ele. Então, olha só, tem aqui, ó, cadê? Mostrando, ó. Esse aqui já é a dissolução fracionada, ou seja, a destilação simples, duas misturas, né? Duas substâncias, um sólido e um líquido. Por exemplo, a água com sal. Aquela água ali, ela vai evaporar, vai sair o sal, vai ficar só a água sem sal. Já a destilação fracionada, ela vai ser, lembra lá da outra? Fracionada, dissolução fracionada, que ela é feita por etapas, a mesma coisa vai ser a fracionada. É a mesma coisa que a simples. Só que o que acontece? A gente tem mais substâncias para ir separadas, uma de cada vez. Por isso que a gente fala que ela foi fracionada, né? Por exemplo, a gente tem 3 substâncias. Cada substância ela precisa de uma temperatura para ela passar do estado, por exemplo, líquido para o gasoso. Se tem 3, aquela que precisa de uma temperatura menor, ela passa para o estado gasoso, aí ela já é separada. Fica mais 2, então a gente tem que continuar o processo. A segunda ali, que ela leva uma certa temperatura, aumentou, ela passa para o estado gasoso e ela é separada. Aí vai ficar a terceira. Assim a gente consegue separar essas 3 substâncias que estavam juntas. Um exemplo, né? Então, a destilação fracionada, ela vai ser para a gente separar também em etapas algumas misturas, tá? Vamos ver aqui o que a gente tem mais. Ó, vamos lá. Aí tem mostrando as torres, né, de fracionamento. Aqui a gente está até fazendo assim a separação, por exemplo, do petróleo. Aí a gente vai separando, ó, os resíduos, o óleo, né, óleo lubrificante, óleo combustível, querosene, gasolina e gás. Então a gente consegue ir separando por etapas as substâncias. Então por isso que a gente fala que é separação, né, destilação, desculpa, fracionada.
Lá no Aprenda Mais, está assim, ó, o uso de combustível adulterado pode trazer sérios prejuízos. Além de notar, né, problemas mecânicos, o motorista sente a diferença também no bolso, pois pagou por um produto de qualidade e foi enganado. A fraude pode ser descoberta por diferentes misturas, porque as diferentes misturas têm diferentes densidades. Então, assim, acontece de alguém, né, as pessoas fazem erradamente, às vezes, alguma fraude, mas tem como a gente pegar, saber, porque essas misturas são substâncias diferentes, elas têm densidades diferentes, então elas vão se apresentar de formas diferentes. Então, tem como, né, verificar isso, os órgãos de fiscalização, eles vão ver, né, isso. E a gente, quando vai no posto de gasolina, a gente também tem que observar, porque lá no posto, geralmente eles têm na bomba, igual um vidro, né? Ali mostrando o combustível que a gente está colocando e a gente vai ver se está separado ou não, para evitar esse tipo de fraude, tá? Outra separação que a gente tem é a evaporação. Aqui está mostrando, ó, o sal de cozinha. O sal de cozinha ele é retirado da água do mar, aquela água que a gente vai lá na praia que é salgada. O que acontece? O sol ele aquece essa água ela evapora e vai ficar o quê? O sal. Você já reparou que quando você toma banho na praia e você sai da areia, né? Você vai para a areia, a sua pele fica com salzinho, porque a água evaporou e o salzinho ficou ali. Catação. Poxa, eu posso pegar, separar, por exemplo, os feijões, catar. Quando você está separando lá no seu estojo, seus lápis das suas canetas, você está fazendo uma separação. Você está separando, ó, você está catando um a um. Então, a gente também pode separar as misturas fazendo a catação. Peneiração, pegar uma peneira, né? O pedreiro, quando ele está fazendo a casa, construindo a casa, ele usa muita peneira. Ele pega a areia, aí aquela areia que está, né, no formato maior, o que faz? Passa ali na peneira os grãos menores, por exemplo, para ele utilizar, para embolsar a parede, para a parede ficar mais fininha, mais bonitinha. Então, pode usar a peneira. Pode usar a peneira também quando está usando, quando você está querendo separar o suco. Eu falei lá da filtração, mas você pode peneirar também. Botar na peneirinha, passar ali, vai passar o líquido e o bagaço da laranja vai ficar. Outra que a gente tem aqui, ó, a levigação. Essa separação é de mistura heterogênea, né? Misturas que a gente vê que tem mais de uma, que a gente consegue ver, e vai ser na densidade. Essa pessoa que está aí, ele está fazendo a levigação, o garimpeiro, né, para achar o ouro. Como o ouro ele tem uma densidade muito maior do que a da água, o que vai acontecer? Ele vai lá para o fundo e conforme ele está mexendo aí esse instrumento, nessa bacia, esse ouro ele vai para o fundo e aí as coisas, né, vão saindo e ele consegue separar esse ouro. Ele também pode usar isso. A ventilação ela é parecida com a levigação. Porém, o que acontece? Ela é, na ventilação, a mistura ela é separada pela corrente de ar. Quem tem passarinho em casa, às vezes coloca lá a vasilhinha com alpiste. O passarinho, ele quebra a casquinha, aí ele come o alpistezinho que está ali dentro, a massinha que está dentro da semente, e a casquinha fica. Aí o que a pessoa faz? A pessoa vai ali, ó, assopra a casquinha que é mais leve, ela vai sair, e as outras sementes que ainda não foram estouradas pelo passarinho, ela fica ali, depois o passarinho vai comer. Então, a ventilação é a gente fazer a separação de misturas usando o quê? O vento, usando o ar. A outra que a gente tem é a imantação. A imantação é a gente separar através do magnetismo, através do ímã. Ímã é aquele, né, aquele objetozinho que, se a gente encostar, por exemplo, no ferro, ele agarra no ferro, ele atrai o ferro. Então, a gente pode também separar as coisas através dessa imantação. Se tiver, por exemplo, papel, plástico, tiver algum prego ou algum clips, você pegar o ímã e você passar por ali, você vai conseguir tirar o prego e o ímã. O papel e o plástico não vai ser separado porque o ímã não consegue atrair ele. Então, isso também seria, né, uma forma da gente pegar, separar. Então, meus amores, a gente tem várias técnicas que podem ser utilizadas
para a gente pegar, separar as misturas. Se a gente pode misturar, a gente pode fazer o contrário, que é separar as misturas. Hoje, nós não vamos fazer exercício de aula no livro, nós vamos fazer no caderno. O que eu vou passar para vocês do livro, eu vou passar para casa, tá bom? Então, hoje na sala de aula, nós vamos fazer exercícios no nosso caderno que serão copiados do quadro, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me perguntam, tá bom? Meus amores, se cuidem. Beijos, beijos.